Você já foi injustiçado? Já sentiu a dor profunda de ser traído por alguém em quem confiava? Já sentiu a dor da traição? Aquele sentimento esmagador que parece que o mundo desabou ao seu redor? A vida pode ser incrivelmente difícil, especialmente quando enfrentamos a injustiça e a dor. Esses momentos podem nos fazer questionar tudo. Para onde nos viramos quando a mágoa parece grande demais para suportar? Quando parece que não há saída e a esperança está distante? A história de José, encontrada no livro de Gênesis, oferece um exemplo atemporal de resiliência, fé e o poder extraordinário do perdão. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. A jornada de José foi árdua. Ele enfrentou desafios que poderiam ter quebrado qualquer um. Ele enfrentou dificuldades inimagináveis, mas nunca perdeu de vista a presença de Deus. Sua fé inabalável o sustentou. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança permanece, que há sempre uma luz no fim do túnel. Ela nos encoraja a nos agarrar à fé, sabendo que Deus pode transformar nossa dor em propósito, que cada desafio enfrentado pode nos fortalecer e nos preparar para um futuro melhor. José era profundamente amado por seu pai, Jacó. Desde pequeno, José sempre foi o filho predileto, aquele que recebia mais atenção e carinho. Jacó via em José algo especial, uma promessa de grandeza e um futuro brilhante. Esse favoritismo era evidente na maneira como Jacó o tratava, até mesmo presenteando-o com um belo manto de várias cores. Esse manto não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de distinção e honra, algo que nenhum dos outros irmãos possuía. Você consegue imaginar a alegria que eu devia sentir ao usar aquele manto? Cada vez que eu vestia, sentia o amor e a aprovação do meu pai. Era como se eu estivesse envolto em seu carinho e proteção. Era um símbolo do amor do meu pai e um testemunho do meu lugar especial na família. Eu sabia que aquele manto me diferenciava, me colocava em uma posição única entre meus irmãos. No entanto, esse amor, embora puro e inocente, despertou inveja nos irmãos de José. Eles não conseguiam entender por que José era tão especial aos olhos de Jacó. Eles viram o tratamento especial e sentiram a ferroada da comparação. Cada gesto de carinho de Jacó para com José era como uma faca em seus corações. Seus corações, em vez de se alegrarem com a felicidade de José, começaram a nutrir ressentimento. A inveja crescia a cada dia, transformando o amor fraternal em amargura e ódio. O ciúme, como uma erva daninha, pode criar raízes rapidamente em nossos corações, sufocando o amor e a compaixão. Foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos de José. Quanto mais eles se concentravam em seu ressentimento, mais seus corações se endureciam em relação a mim. O ciúme deles aumentou e cresceu, distorcendo seus pensamentos e ações. O que começou como uma semente de inveja floresceu em uma trama perigosa contra José. Eles não suportavam mais a sua presença, muito menos a visão de seu amado manto. Os irmãos, consumidos por sua fúria, decidiram tirar a única coisa que invejavam: a liberdade de José. Eles o agarraram, arrancaram seu manto e o jogaram em um poço. Você consegue imaginar o terror que deve ter tomado conta do meu coração? A crueldade deles não parou por aí. Eles venderam friamente sua própria carne e sangue como escravo, observando enquanto uma caravana levava José para o Egito. O poço, um símbolo de sua traição, tornou-se uma lembrança gritante das profundezas da crueldade humana. No Egito, José se viu um estranho em uma terra estranha, despojado de sua família e de sua antiga vida. Ele estava sozinho, sem ninguém para confiar, em um lugar onde os costumes e a língua eram diferentes. A solidão e a incerteza eram suas únicas companheiras. Ele foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. A
transação foi rápida e José se viu em um novo papel, como servo em uma casa rica e influente. A vida que ele conhecia estava agora a um mundo de distância. Apesar da injustiça que havia sofrido, José escolheu perseverar. Ele não permitiu que a adversidade o definisse. Em vez disso, ele decidiu trabalhar com diligência e integridade, mesmo nas tarefas mais humildes. Ele serviu a Potifar diligentemente, com um espírito inabalável. Cada tarefa, por mais simples que fosse, era realizada com cuidado e dedicação. José acreditava que seu trabalho era uma forma de honrar a Deus. Sua resiliência e ética de trabalho não passaram despercebidas. Potifar observava atentamente, notando a diferença que José fazia em sua casa. A prosperidade e a ordem começaram a florescer onde José colocava suas mãos. Potifar viu a fidelidade de José e o colocou como responsável por toda a sua casa. Ele confiava em José completamente, sabendo que ele cuidaria de tudo com a mesma dedicação e honestidade. Mesmo nas profundezas de seu desespero, José se agarrou à esperança. Ele acreditava que, apesar de suas circunstâncias, havia um propósito maior para sua vida. A fé em Deus era sua âncora. Ele se recusou a deixar a amargura criar raízes, escolhendo em vez disso confiar no plano de Deus. José sabia que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a perseverança poderiam transformar seu destino. Quando parecia que José estava encontrando seu lugar, a tragédia o atingiu novamente. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão. Você consegue imaginar o desespero que deve ter tomado conta dele? Traído mais uma vez, José se viu confinado entre as paredes frias e implacáveis de uma prisão. Seus sonhos, suas esperanças, tudo parecia estar escapando. No entanto, mesmo neste lugar escuro e solitário, o espírito de José permaneceu inabalável. Seção 7. O intérprete de sonhos. Dentro das paredes da prisão, a presença de Deus ainda estava com José. Ele recebeu a capacidade de interpretar sonhos, um dom que acabaria por levá-lo à liberdade. Quando o faraó estava perturbado por uma série de sonhos vívidos, José foi chamado para interpretá-los. A interpretação de José revelou uma fome iminente e ofereceu um plano de ação sábio. O faraó, impressionado com a sabedoria e percepção de José, reconheceu seu dom divino. Ele o libertou da prisão e o elevou a uma posição de grande poder, segundo apenas ao próprio faraó. Seção 8. Perdão, não vingança. Anos depois, a fome que José havia previsto se espalhou por toda a terra, atingindo até mesmo sua terra natal, Canaã. Os irmãos de José, desesperados por comida, viajaram para o Egito, sem saber que o poderoso líder diante deles era seu irmão há muito perdido. Que oportunidade para a vingança! No entanto, José, em vez de retribuição, escolheu o perdão. Ele viu além de sua crueldade passada e reconheceu seu arrependimento. O irmão que eles haviam deixado para morrer no poço agora estava diante deles, oferecendo graça e reconciliação. Seção 9. Encontrando o bem na escuridão. A vida de José é um testemunho poderoso da capacidade de Deus de tirar o bem até mesmo das situações mais difíceis. Através de anos de sofrimento e traição, a fé de José nunca vacilou. Ele se agarrou à esperança, confiando no plano de Deus. Sua história nos lembra que nossas circunstâncias atuais não definem nosso futuro. Mesmo quando enfrentamos a injustiça ou nos sentimos perdidos em um poço de desespero, Deus está conosco. Ele pode transformar nossa dor em propósito e usar nossas provações para nos aproximar dele. Seção 10. Uma oração para você. Querido Deus, quando a vida parecer opressora, quando formos feridos e traídos, ajuda-nos a lembrar da história de José. Concede-nos a força para perdoar, a coragem para perseverar e a fé para acreditar que, mesmo na escuridão,
teu amor ilumina nosso caminho. Amém. Se esta mensagem ressoou em você, por favor, considere compartilhá-la com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador.